Fala galera, professor Isaac falando com vocês e hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7, tá? Vamos falar aqui um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à antropologia, né? E principalmente os efeitos, né? E os desdobramentos da antropologia aí no pensamento sociológico, joinha? A gente tem aqui, eu pontuei para vocês aí digamos, os pontos, né? Pontuei os pontos é ótimo, né, gente? Mas os tópicos mais importantes do capítulo, tá? E eu vou discutir algumas coisas com vocês. Eu acho essa matéria fantástica, simplesmente fantástica. Gosto muito dela, tá? E depois aí eu vou fazer algumas sugestões de vídeo, né? Vou mandar aí essas sugestões para a coordenação de disciplina ligadas a essa discussão aqui, joinha? Então vamos lá, né? Vamos começar aí. Eu vou começar falando aqui, né? Primeiro, sobre a constituição, né, do indivíduo e coletivo, a própria constituição do ser humano enquanto pensamento antropológico, tá? Galera, veja bem, nós não necessariamente é que nós estejamos aí estudando, né, antropologia. Nós estamos revisando, né? E de certa forma, eu percebo muito que o estudo da antropologia ligado aí à perspectiva mais sociológica, ela está vinculada muito aos efeitos da antropologia, não só na sociologia, mas em todas as ciências humanas. Aí no século XX, né, quando você tem uma sociologia mais relativista, uma sociologia mais culturalista. Tá? Então, a gente começa a repensar a forma como nós analisamos o homem. Né? Então, óbvio que se você tem uma nova perspectiva sobre o ser humano, você vai ter essa nova perspectiva, ela vai acabar chegando a todas as ciências que estudam o ser humano. E não foi diferente, né? Não ficou imune a isso aí a sociologia. Então, óbvio, né? Nós vamos falar de antropologia, mas nós também estamos falando de sociologia o tempo todo. O capítulo, apesar dele falar de matérias aí que estão muito ligadas à antropologia, nós estamos falando dos efeitos disso na sociologia, beleza? Então, essa nova perspectiva aí, né, que é uma perspectiva do Franz Boas, principalmente, mas que ela também remete um pouquinho a outros autores, como o Edward Tylor e o Morgan também, e alguns outros, Malinovics, enfim, que são chamados de autores culturalistas, né, que vão lá confeccionar o termo de cultura. Então, eu começo dizendo o seguinte, para essa perspectiva, o ser humano, ele é isso aqui, tá, galera? Ó, um animal social e cultural. Isaac, o que quer dizer isso? Tá? Primeiro, tá, gente? Nós reconhecemos que o ser humano ele é um animal, assim como qualquer outro animal. Né? Nós somos um ser vivo, né? E nós somos sociais, assim como muitos outros animais também são sociais, como, por exemplo, os cachorros, formigas, abelhas, gatos e outros animais que têm aí essa propensão a socializar, a viver em comunidades, tá? E isso é um aspecto que a gente pode dizer que ele é natural, beleza? Agora, quer dizer, essa solidariedade, se viver em sociedade, é algo que não é único exclusivamente humano, mas algo que também é, digamos assim, né, que também dos animais, de vários tipos de animais. Desculpa. Mas, então, quer dizer, essa ideia do viver em sociedade, do viver coletivamente aí com outros, né, pares, outros animais e tudo mais da mesma espécie, em conjunto e em relações ali de amizade, reciprocidade e de ajuda mútua e tudo mais, né, colaborativa, isso não é uma coisa exclusiva do ser humano. Vários animais também têm essas mesmas características. Agora, em relação ao cultural, tá, galera? Aí a coisa começa a mudar de figura, beleza? Porque isso aí é historicamente e geograficamente construído. Então, o que eu estou querendo dizer? Que cada sociedade ela acaba construindo a sua cultura, os seus valores, né? E óbvio, né? Então a gente está falando aqui de indivíduos que acabam não só nascendo, vivendo, né? Mas também reproduzindo um conjunto, um complexo cultural, um conjunto de valores, um conjunto de hábitos, um conjunto de crenças, um conjunto de verdades, tá?
Então esses grupos eles acabam se relacionando ali e acreditando nessas coisas e reproduzindo essas coisas. Reproduzir é fazer ela continuar, né? Fazer com que esses valores continuem. Mas, beleza, Isaac, o que é cultura? Aí a gente precisa entender um pouquinho melhor o que seria essa cultura, essa ideia de cultura aí. Então, galera, essa cultura, ela seria todos esses valores, né, que estão no indivíduo, mas que também são reconhecidos pela própria sociedade. Então, a cultura, ela traz elementos, ela tem elementos que estão ligados aos hábitos, às práticas sociais. Gente, pode ser basicamente tudo que o ser humano faz. Tudo, né? Desde a alimentação, desde a forma de andar, desde a questão das preferências estéticas, desde as questões linguísticas, desde as questões alimentares, de moda, de arquitetura, de forma de lidar, de valores, de religião, tudo isso, né, elas estão dentro do indivíduo, porque o indivíduo, quando ele nasce naquela cultura, ele aprende aquelas tradições, ele vai reproduzindo aquilo ali, mas também são socialmente compartilhados. Então, uma mesma sociedade, ela vai lidar com aqueles elementos culturais de uma maneira específica. E ainda essas culturas, elas podem estabelecer relações com outras culturas, estabelecer trocas culturais, né? Uma cultura acaba se apropriando de coisas das outras, né? Então, sei lá, vou pegar aqui umas coisas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Por exemplo, você vai numa loja de artigos, né, que vende lá incenso, camisa indiana, né? E aí você tem uma imagem de Buda, né? Você está pegando ali cultura oriental e levando para sua casa e se apropriando daquilo ali. Da mesma maneira, por exemplo, a gente pode ir num restaurante aí e comer. Infelizmente a gente não está podendo ir agora, né, gente? Quarentena, eu fico falando de comida. Desculpa, tá? Mas vou terminar o exemplo. A gente vai no restaurante japonês e come lá um sushi, um sashimi, enfim, né, estamos consumindo cultura japonesa, apesar dela ser uma cultura adaptada. E assim, tá, galera, 3 pontinhos, nós podemos entrar na Netflix e assistir seriados que são espanhóis, seriados que são coreanos, filmes que são de outros países, que apresentam pra gente culturas de outros países. Nós, inclusive, podemos nos apropriar de culturas de outros países, né? Tipo, a gente pode aprender a falar uma outra língua, a gente pode aprender a comer um outro tipo de comida e assim por diante, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre essa ideia da subjetividade e a interpretação. E chegamos aí no relativismo cultural. Galera, o que acontece? A partir do momento que esse tipo de pensamento, né, científico ele se estabelece, que é o culturalismo, né, ou o relativismo, a gente começa a mudar um pouco o olhar sobre o outro. Porque o que acontecia? Durante muitos anos, na Europa, a sociologia, né, e não só a sociologia, como basicamente todas as ciências humanas, elas tinham uma forma específica de olhar para os outros, para as outras pessoas fora da Europa. Os povos que eles não consideravam civilizados. Que era o seguinte, você olhava para esses povos e você entendia, né, percebia neles ali como povos incivilizados, que tinham uma cultura inferior à cultura europeia e que precisavam, de alguma maneira, ser civilizados. Lembra lá da missão civilizadora, do evolucionismo social, né, de todas as perspectivas aí que justificaram, inclusive, né, aquele capítulo, aquela época da história que a gente chama de neocolonialismo, ou também a período do imperialismo, quando os europeus eles invadiram e dominaram boa parte da Ásia e da África. Beleza? A gente está falando de um outro momento histórico, no qual exatamente os sociólogos, né, os antropólogos primeiro e depois sociólogos, historiadores, pararam de olhar para esses outros povos diferentes, né, esses povos aí distintos, não como inferiores, mas como únicos. Olha que coisa interessante. É uma mudança na perspectiva, na forma de você olhar para o outro, tá? E você passa a olhar para o outro como algo subjetivo, algo único, que tem as suas próprias verdades. E aí é preciso que você entenda aquela cultura, que você entenda os valores, os significados, os sentidos daquela cultura específica. E aí sim você pode interpretar ela, você pode começar a querer entender isso.
tá? Isso começou a ser feito, tá, gente? Ainda no final do século XIX, vão surgir nesse período, então, né, algumas ciências ou subciências, né, que estão ligadas à antropologia, que são aí a etnografia e a etnologia, que vão tentar interpretar aí, né, a cultura de povos distintos, beleza? Então aí a gente vai ter, né, nesse momento do relativismo, né, cultural, a gente começa a ter aí essa ideia de que é preciso entender os valores de uma determinada cultura para você estudar ela. Então, o que para uma cultura pode ser errado, para outra pode ser certo, né? Então, o que para uma cultura é algo abominável, algo deplorável, algo extremamente condenável, para outra é algo natural. Não seria aí um tabu, né? Existem vários estudos, tá, gente? Inúmeros estudos aí de etnografia, etnologia, que são fantásticos, né? Que falam aí de outros povos, de povos que viviam isolados, né? E aí são estudiosos que convivem com esses povos um tempo, escrevem sobre eles, depois eles voltam para os seus escritórios, suas faculdades e vão estudar esses povos e tudo mais. E é aquela ideia, né? Não existe certo e errado, existe as verdades culturais, né? E eu fiz até uma brincadeira aqui, ó, para vocês, né? Existem limites ao relativismo, né? O relativismo cultural seria exatamente você dizer que todas as culturas elas têm as suas características, elas são únicas e tudo mais. Não necessariamente a gente tem que dizer que elas são corretas, tá, gente? Obviamente porque aos nossos olhos, né? Mesmo um antropólogo, mesmo um sociólogo, mesmo você pretendendo toda a imparcialidade, o objetivismo, nós temos também a nossa própria cultura. Então, alguns valores para nós, eles são muito exóticos ou às vezes eles são muito agressivos. Eu coloquei uma imagem aqui de uma gravura, né, uma ilustração da história do Hans Staden, né, que teve uma passagem aqui na época que o Brasil estava sendo conquistado pelos portugueses, pelos os europeus, né, não só portugueses, franceses, holandeses, etc. Que ele mostra aqui uma cena de antropofagia. Né? E isso, para mim, por exemplo, é algo abominável, mas para aqueles indígenas isso era algo normal. Né? Outra coisa, a gente vai pensar, por exemplo, as práticas dos nazistas, né? O genocídio perpetrado pelos nazistas, e isso para os nazistas era algo necessário a ser feito. Para mim é um genocídio, aquilo para mim é um crime contra a humanidade, é uma tragédia sem precedentes na história da humanidade. Né? Então, eu faço a pergunta para vocês: existem limites ao relativismo? Será que nós podemos limitar o relativismo? Será que coisas que nós fazemos são vistas assim por outros povos, com essa mesma repulsa? Tipo, cara, olha o que esses caras acreditam. Meu Deus. Né? Vocês já pensaram isso, gente? Então, olha bem, galera, isso aqui é importante. Ó. Certo e errado dependem de cada cultura. O que é considerado moral em uma sociedade pode ser considerado imoral na outra, é o que eu acabei de dizer, né? Então existem ali os limites, né? O canibalismo na nossa sociedade é um tabu, né? A gente tem várias outras coisas que na nossa sociedade são consideradas tabus, né? Em outras sociedades não, são coisas comuns, são coisas corriqueiras. Ninguém vai parar para dizer, meu Deus, está acontecendo isso. Não, tranquilo, né? É meio difícil de entender, mas isso tem a ver com essa questão do relativismo. Cada cultura carrega os seus valores, tá? Cada uma tem as suas questões, beleza? E aí, galera, a gente vai falar também um pouquinho sobre o próprio conceito de cultura, né? Esse sentido antropológico, né, que eu estou dizendo para vocês, é de uma perspectiva especificamente relativista, né? Ligada aí ao Franz Boas e tudo mais. E seria essa aqui, né? O termo cultura expressa a totalidade da experiência humana, acumulada e transmitida socialmente. É o que eu disse para vocês, é o que as pessoas têm, né, os valores, os hábitos, a religião e tudo mais, e também o que eles transmitem socialmente, o que eles reproduzem, né, eles passam para os seus filhos e para os netos e assim por diante. É uma visão em comum da realidade, né, uma visão cultural, uma perspectiva compartilhada entre aquela sociedade que comunga daquela cultura, uma concordância geral quanto ao que é verdadeiro, correto e válido. Então, por exemplo, se a gente pegar um chinês e falar com ele que comer cachorro é errado, muito provavelmente ele vai dizer, cara, você está viajando,
né? É a mesma coisa de uma pessoa, sei lá, um indiano, um hindu, né? Indiano não, porque existem indianos que não são hindus, mas um hindu chegar para mim e falar assim, cara, você não pode comer carne de gado, de vaca, né? Porque isso é errado. A vaca é um animal sagrado, cara. Como é que você não entende isso? Eu vou olhar para ele e falar, cara, churrasco, né? E tô nem aí. Isso é uma questão de cultura, tá, galera? São valores distintos, né? Os hindus, eles têm uma cultura X, que entende aquele animal de uma determinada maneira. Para nós vemos esse animal muito como alimento. Claro que algumas pessoas vão ver como alimento também, mas na questão de tirar o leite e tal, e algumas outras pessoas vão ver ali podem ver como esporte na nossa cultura, a questão do rodeio, né? Eu não curto muito isso, mas enfim, é um tipo de esporte. Me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho que é esporte mesmo. E também, né, a questão de transporte, né? Porque em algumas comunidades, alguns povoados mais antigos, o boi, né, ainda, o touro, né, ele ainda é usado como tração. Eles colocam ele lá na carroça para ele puxar cargas pesadas e tudo mais. Então esse é o sentido antropológico da cultura, tá, galera? Que é esses hábitos, né, esse conceito aqui. Agora a gente também pode dizer que o termo, né, aqui já a palavra, não necessariamente o conceito de cultura, ele é um conceito polissêmico, tá? Às vezes a gente ouve falar muito das coisas e não e às vezes a gente não presta muita atenção. Mas, por exemplo, nesse caso do termo, né, a gente diz que a cultura ela é um termo polissêmico, que ela tem vários significados. Isso que significa polissemia. Ela tem diversos significados. E eu coloquei alguns para vocês aí, ó, né? O primeiro, o mais antigo, vem do latim, que significa cuidado dispensado ao campo ou ao gado, né? É a cultura de trigo, é a cultura da uva para fazer vinho, a cultura do gado, você criar gado, né? É uma cultura de gado. Depois, no século XIII, cultura também significava uma parcela das terras cultivadas. É muito forte o termo, tá, gente? Cultura estar ligado à questão da agricultura, da produção de agrícola, né? Depois, no século XVI, começo, né, do século XVI, não significava mais um estado da coisa cultivada, mas uma ação, né? A ideia de cultivar. Então você ia cultivar a terra, você ia, né, plantar na terra. Era isso que significava cultura. Já na metade do século XVI, pode designar também cultura de uma faculdade, o fato de trabalhar para desenvolvê-la. Então eu estou fazendo aqui uma cultura de arte, né? Uma cultura das letras, da música, do teatro, né? Então você já viu quando você chama uma pessoa sem cultura, né? Você está falando nesse sentido lá do século XVI. Você está falando que o cara ele não cultua nenhuma arte, nenhuma música, né? E nem nada. Então existem vários termos, tá, gente? Vários significados aí. Você chamar uma pessoa de uma pessoa culta, né? E tudo mais. E por último eu trouxe aí, um pequeno trecho. Eu escrevi algumas linhas aí para vocês sobre o que eu entendo como é cultura, né? E essa perspectiva minha é uma perspectiva muito ligada ao Franz Boas, né? Que é um dos caras dos relativistas, tá? E aí vou trazer aqui primeiro essa ideia, essa informação aqui, uma nova forma de conceber a cultura, abala a perspectiva etnocêntrica, no qual você tem uma cultura como centro, você tem como base um certo, né? Porque não usa a cultura do pesquisador para julgar a cultura do outro. É o que acontecia antes, né? Por exemplo, lá na perspectiva positivista, que tem a ideia da civilização e dos povos selvagens, bárbaros e tudo mais. A ideia do Franz Boas, ela não é etnocêntrica. Essa ideia que eu apresentei, que era antes do Franz Boas, essa é etnocêntrica, porque o pesquisador etnocêntrico, ele usa os valores da sua própria cultura para julgar a cultura do outro. Sacaram? Essa que é a grande mexida aí, o grande rolê é esse. Então o Franz Boas fala, o Franz Boas vai dizer o seguinte: não vamos usar os nossos valores para julgar o do outro, vamos entender os valores dele para a gente julgar, né, e compreender ele com os valores dele. Então o certo e o errado é dentro daquele sistema cultural. Não adianta eu chegar lá na Índia, no hindu, né, e falar assim, cara, isso aqui não é um animal sagrado não, cara, isso aqui serve para fazer churrasco. Muito bom, por sinal.
né? E vou lá vou matar o gado dele para fazer churrasco para a gente comer. Provavelmente eu vou ser apedrejado, vai acontecer alguma coisa comigo, né? Entendeu? Nesse caso, se eu estivesse fazendo isso, eu seria etnocêntrico. Se eu for um relativista, né, um culturalista e for levar a ideia do Franz Boas, eu vou chegar lá e vou dizer, beleza, como é que vocês entendem esse animal? Não, pra gente ele é um animal sagrado, tal, tem toda uma reverência a ele, então ele vive solto, tal. E aí sim você vai entender o significado que aquela cultura que não é a sua dá para aquilo ali. Então, para os hindus, a vaca é um animal sagrado. Para a maioria dos brasileiros, né, o gado ele significa churrasco, cara. Né? No mínimo, queijo, leite e etc. Tá? Então, a gente está falando de valores diferentes, beleza? E eu deixei um textinho aqui para vocês darem uma olhada, tá? Pra vocês darem uma lidazinha aqui e verem o que vocês acham, tá? Foi eu que fiz esse texto, só para vocês darem é um resumo, né, do que seria cultura na perspectiva do Franz Boas, beleza? Eu não vou ler com vocês não, vou deixar para vocês lerem. Vocês apertem pause aí, dá uma lida, depois vocês me falam o que vocês acharam. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam a dúvida aí, tá tudo certo, beleza? Galera, espero que tenham gostado, tá? Eu fiz aí com muito carinho esse vídeo para vocês. Grande abraço, até mais, semana que vem eu faço mais vídeo aí para vocês. Falou? Tchau, tchau, abração.